Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribes Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos para mais esse portal de expansão da consciência. Muito bom! E hoje temos uma continuação aqui de um episódio que foi, assim, de explodir a cabeça de muitos insights, muitas coisas legais com o Rami Shanaita. Seja bem-vindo novamente, Rami. Nossa, eu que digo, agradeço muito esse momento. É uma honra pra mim, viu? Nossa, a gente tá muito feliz porque o outro episódio já ficou sensacional e esse eu tenho certeza que vai trazer mais clareza ainda pras pessoas, né, com esse tema. Gratidão por aceitar esse convite. Gratidão. E nesse episódio temos aqui a missão de trazer o tema central da medicina do rapé. Porque o Rami tem um conhecimento muito aprofundado sobre essa medicina. A gente achou, assim, super importante trazer a clareza sobre esse assunto que gera muitas dúvidas e tem pouquíssimo material confiável disponível na internet e em fontes de consulta diversas. Eu acho que vai ser essencial esse episódio. E justamente porque foi assim que a gente se conectou com o Rami. A gente estava buscando mais informações sobre essa medicina poderosa e a gente encontrou o seu material e ficou maravilhado, porque a riqueza de conhecimento, de sabedoria que você traz sobre essa medicina, assim, é o que nos guiou até aqui, até esse momento. Nossa, que bom. Bom, Riscaiará, porém, até, viu, por esse momento. Primeira questão de rapé, eu posso já colocar a definição dentro da tradição Tubacuaçu, a tradição a qual eu sou ancião. Que é o quê? Rapé vem da pronúncia ará-apé. Ará é expansão, é dia. E apé, esse pé vem de apé, que significa caminho. Então, rapé é entendido na tradição como caminho da expansão. Então, é uma fonte, é um meio para ocorrer a expansão. A expansão do quê? A expansão da consciência, a expansão da cura, a expansão da percepção, do eu, a expansão do entendimento. E rapé é um caminho é uma medicina provinda da natureza, da floresta, então é uma medicina da floresta, que visa trazer o ser ao encontro daquilo que ele necessita para desenvolver, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Não é um caminho de uma viagem, não é um caminho de brincadeira, não é um caminho de diversão, é um caminho de transformação. Aliás, até o próprio feitio de um rapé, ele é feito com a busca da transformação. O processo é uma transformação. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Quando a gente se conectou, né, com essa medicina, a gente percebeu isso. Que mesmo você usando a mesma planta, né, a mesma erva que é feita, ele tem diferentes ações dependendo do dia que a gente usa. Então, a mesma medicina age diferente dependendo do dia. Como isso? Como isso pode acontecer? Então, o primeiro passo é entender que toda planta é uma vida, é uma consciência. Ela é uma consciência e ela traz uma mensagem. Uma árvore traz uma mensagem. Uma semente traz uma mensagem. Toda planta é uma mensagem. E essa mensagem, ela é constituída da vida daquele ser planta. Então, ela passou por momentos quentes, por momentos frios, ela passou por todo um tempo para se desenvolver. Animais se reuniram nela, insetos se reuniram nela. Tudo aquilo está marcado na essência dela. Vibracional. Então, a planta tem uma história, uma mensagem vibracional. E quando a aplicamos com essa consciência vibracional, quando aplicamos ela da forma correta e quando preparamos da forma correta, esse movimento vibracional. Então ela tem como objetivo o quê? Ela se doou, né? Ela doou a vida dela e trazer essa força de transformação, de expansão do caminho para o caminho que a gente precisa. Que nem sempre é o caminho que a gente quer.
né? Diferente. A gente precisa. Então, às vezes a gente precisa ver alguma coisa, a gente precisa entender alguma coisa, né? E o próprio ato de receber um rapé é um ato de transformação. Uhum. A gente chama de morrer para um estado para renascer em outro. Então, cada momento de uma aplicação, cada ritual de uma aplicação, né, de uma consagração de Irapé, é um momento de transformação. Nós vamos transformar um estado para o outro. Esse é o objetivo, esse é o caminho, essa é a consciência. Transformar a ação. E assim, eu puxei já no primeiro episódio que a gente gravou com o Rami, né, sobre a atuação dele como pajé na tradição Tubacuaçu, onde ele traz toda aquela sabedoria. E eu queria perguntar para você já qual que é as origens da sua sabedoria com essa medicina. Me traz um histórico do seu contato com tudo isso. Existem marcos na nossa vida, fora a parte familiar, né? Mas existem marcos que são mais importantes para a gente entender que a família constitui uma missão, né? Ou seja, a gente reconhecer a missão. O ponto mais importante dessa minha história, ele envolve um acontecimento de saúde comigo, que foi um processo de meningite. Tive meningite, fiquei no isolamento de um hospital. Nesse hospital, eu tinha 7 anos e meio de idade aproximadamente. Fiquei 3 meses, o diagnóstico era terrível, mas eu não morri. E naquele período, eu tive intenso contato, mas intenso contato com um ancestral da minha tradição. Nossa. Então eu mudava de personalidade, eu conversava com ele. Enquanto tudo estava acontecendo ali, que eu vivia a injeção, eu lembro quando eu levantava da cama, eu andava duro, porque era muito injetável ali, né? Uhum. Na poupancinha, e fazia... ficava duro as pernas. Perninha de criança ainda. E eu tinha todas aquelas informações, orientações contínuas. Eu vivia uma outra dimensão. A primeira mensagem que o antigo e milenar Paié Tubacuaçu Xirinuá me passou foi o seguinte. Ele falou assim, claramente: filho, você está passando por uma doença sagrada. A partir daquele momento, mesmo eu sendo criança, muita coisa se transformou dentro de mim. Até o entendimento de que a doença, ela é um sinal, sem dúvida nenhuma, né? De coisas que não estão corretas, e de acontecimentos e da história do ser também, que tem a ver com o que o ser passa. Mas que aquele momento era um momento de uma grande transformação na minha existência. E a partir daí, depois que eu saí de lá, eu chegava a dar palestras, falava com pessoas, orientava, ocorreu um monte de coisa, né? Nossa. Uhum. Com o Irapé, teve um momento muito importante dentro da floresta, que foi um momento assim muito especial. Eu estava dentro da floresta, estava quieto, agachado dentro da floresta, fazendo a minha reza dentro da mata. E aí eu comecei primeiro a ouvir uma série de barulhos, mas era uma quantidade imensa, barulhos assim de pezinhos em cima de folhas. Nossa. Muito. Né? Aí depois eu estava num barranco e eu olhei para cima assim e era uma imensa quantidade de aranha. Nossa. Uma imensa quantidade de aranha descendo. E eu tava Que arrepio. ouvindo e aumentava, né? E aí eu fiquei quietinho ali, eu só ouvindo elas descendo. E de repente, dentro da mata, começou um vento. O vento passou dentro da mata, ele começou a levantar as folhas e começou a levantar também o próprio pó, a poeira do chão. E ficou aquele redemoinho girando com as folhas. Foi a materialização do espírito da cura, que nós chamamos de Ankaapoan. E naquele momento, a minha mente se abriu amplamente e eu percebi muitos aspectos importantes de folhas que eu deveria utilizar no uso do rapé. Nossa. Incrível. Fora aquelas folhas que eram passadas já, né, por tradição e tudo mais. E aí eu fui, né, depois daquela experiência, eu fui atrás das folhas e comecei a constituir as folhas para rapé, como era na antiga tradição. Porque tinha rapé
para viagem, se viajava a grandes distâncias, você utilizava um rapé para preparo, para colheita, rapé para ação de cura, para tratar uma pessoa ou para o seu autotratamento, rapé para melhorar a sua visão dentro da mata. O universo de rapé é gigantesco, é uma medicina completa, na verdade. Né? E o que é rapé? Basicamente, tranquilamente, é o quê? É o fragmento da planta em contato com os nossos receptores olfativos. Então ela entra, penetra, vai penetrar lá dentro, ela vai produzir uma reação. Nós vamos perceber isso nos receptores. Existem plantas que têm substâncias alcaloides e essas substâncias elas vão agir no sistema nervoso, vão produzir estados alterados de consciência. Tem plantas que têm terpenos e a gente vai sentir o aroma delas, porque elas têm uns anéis aromáticos que a gente começa a perceber. Tem plantas que são mentoladas, que abrem a respiração. Então tem rapé para o sistema respiratório, né? E tem rapé para, que é um fator maior do que limpeza. Vamos pensar, limpeza a gente limpa um ambiente, a gente junta ali os fragmentos que tem no chão daquele ambiente. Juntou, a gente faz o quê? Joga no lixo, tá bom. Você só substituiu de lugar, né? E do lixo vai para onde? Vai pro lixeiro que vai levar pro lixão. Nossa, então que só mudou de lugar mesmo. Desagregação é nós irmos naqueles elementos, naqueles fragmentos que tem ali um pouco de poeira de terra, que tem ali lã, que tem ali pedacinhos de coisas e a gente reciclar aquilo. Transformar aquilo. Então a gente volta a terra para a terra, a gente volta a lã para constituir um outro elemento, uma roupa. Quer dizer, a desagregação é um entendimento de que a gente transforma aquela energia. Sim. Então existem rapé para esse processo de desagregação, onde após ser inalado, ele vai produzir uma reação de saída. Ele entra, reúne e depois ele sai. Então, o sintoma que a pessoa sente disso é o quê? Ela sente o rapé penetrando, esse rapé ele vai fazer uma contração nas vias nasais e depois ele dilata e ele sai com a excreção. Então, por exemplo, tem rapé para rinite, para tratar. Então, existem vários processos. Agora, rapé mesmo, potente de desagregação, é quando a pessoa está com uma energia muito pesada, quando ela sente sintomas de perseguição, quando ela não consegue dormir direito, quando ela tem determinados tipos de ataques espirituais que não são positivos, aí se usa o rapé de desagregação para fazer esse processo. Mas ele é pontual ou ele é preciso fazer um tratamento com ele? Pode ocorrer as duas coisas. Ele pode ser pontual de urgência, né? Só que, lógico, sempre depois da urgência a gente tem uma continuidade, né? Sim. Então, mas muda-se também o rapé. Né? Então, sempre o caminho é assim, a gente faz primeiro a desagregação para depois fazer a harmonização. Se o meio não está em equilíbrio, a primeira coisa é tirar os resíduos acumulados. Né? E após isso, a gente vai harmonizando, sustentando e trabalhando aspectos que a pessoa necessita, que o ser necessita. O rapé, você descreveu aí com um composto de plantas, né? Eu vejo muito se falar sobre o tabaco. O tabaco está sempre presente no rapé ou nem? Não necessariamente. Não. Aqui o tabaco, por exemplo, na tradição tupacuaçu, o tabaco, ele se chama pentã. A pentã, aliás, todas as plantas para nós são todas femininas. Porque todas são gestadoras. Por isso que você chamou a mariri. Isso, exatamente. E eu ouço muito o cipó mariri. A cipó mariri. Até olha porque só. si é mãe. Pó vem de pó, mão da mãe. Uau. Uma cipó é a mão da mãe terra. Como uma ibirá é a luz da mãe terra. Nossa, que lindo. Então o tabaco não necessariamente faz parte da medicina. Ele pode ser vários compostos. Tabaco. A tabaco. Que é a pentã. Então, a pentã, ela é essencial em muitos aspectos. Mas a gente tem vários rapé que a gente não utiliza tabaco também. Por que a gente utiliza a pentã? Porque a pentã é uma planta, a tabaco, ela é uma planta que quando ela nasce no solo, o solo tem determinadas características que a gente reconhece como fértil. Ela reúne todas as potências, ela reúne 7 potências, que é
os 3 éteres, que é o éter luminoso, refletor e refletido. Ela reúne o ar, o fogo, a água e a terra. Uau. Então a gente trabalha com todas essas vibrações. Como, por exemplo, a Marili também reúne assim, né? Tem a Jurema preta reúne também. Então tem outras plantas que reúnem, que são as plantas conhecidas popularmente como mestras. Ou seja, não é que elas atingem várias dimensões. Então elas agem em várias dimensões. Então eu preciso trabalhar, por exemplo, com o seu campo mental, mas também com o seu campo emocional e com o seu organismo físico. Eu preciso fazer com que o seu campo mental se encontre em maior alinhamento e o emocional se equilibre. Então eu vou reunir uma dessas plantas sagradas que abrange essas dimensões. Mas agora, para trazer um pouco de consciência para o pessoal, que eu vejo assim, pelo que eu tive dessas informações e contatos, eu percebo que ela é bastante usada, essa medicina é bastante usada em cerimônias com plantas de poder, ou rituais de sagrado feminino, rituais em geral, e são usadas dessa forma, né? Sem muita escolha tão refinada disso, daquilo, de um componente ou de outro. E a autoaplicação também, E né? autoaplicação. Você acha isso um problema? Ou o que você acha? A sua visão. Sua visão sobre isso? A minha visão é um pouco falta de maturidade em relação à utilização do urapé. Primeiro que o urapé, ele tem o seu porquê, ele é uma sabedoria, ele é uma medicina aplicada no momento necessário. Mas é uma sabedoria que envolve um universo gigantesco. Então eu preciso saber qual urapé eu vou aplicar, por que eu vou aplicar, qual é o caminho dele. E tem uma outra questão também, às vezes o urapé, vamos todos nós comungarmos com o mesmo, né, consagrarmos ou comungarmos com o mesmo urapé. Cada ser é um universo, então nem sempre um urapé serve para todos. Tem isso também. Uma outra questão é assim, tem a questão de uso, né? O uso, quase uma diversão com o uso do urapé. Então isso é uma falta de consciência em relação ao sagrado de tudo que é essa medicina. Sim. Porque a partir do momento que eu utilizo um elemento de qualquer forma, tudo pode ocorrer. Eu estou em contato com uma espécie de energia livre, ou seja, tudo pode acontecer. Sim. E tudo pode acontecer mesmo, porque eu estou trabalhando com um processo vibracional. Aí a gente vê em programas de televisão, né? A pessoa vai lá, tal, eu utilizo o rapé, ai que legal, olha o que deu, olha, tal, né? Deu um barato, deu isso, deu aquilo. Isso não tem nada a ver com a medicina sagrada da floresta, com a medicina do rapé, né? Isso é outra coisa, mas não tem nada a ver realmente com a essência que é o uso de um rapé. O rapé é uma medicina. É Sim. isso que precisa se entender. Talvez nessa aplicação só recreativa ali, você vai ter uma sensação. Isso. Mas você não vai ter ali um aprofundamento no que Isso. ela te traz, Não né? atinge dimensões mais profundas, fica só naquilo, né? Fica no efeito imediato, fica nas sensações sensoriais dos 5 sentidos, mas não vai além. Não tem como ir além, porque não é esse o universo, né? O rapé já salvou a vida de muitas pessoas, Ai, que legal. né? Até no sentido físico também, como ele é feito, né? E existem várias maneiras de aplicação também do rapé, né? Só que tem uma questão, a maioria das aplicações de rapé, a pessoa já faz a autoaplicação, né? Então a autoaplicação, ela elimina a possibilidade da troca de energia, de alguém mais consciente ou lúcido estar fazendo uma aplicação em outro, fazendo aquele processo bem direcionado, porque é um comungar, na verdade, né? Então, tem esses fatores. E não é a questão da pessoa se auto-aplicar o rapé. Esse auto-aplicar o rapé, ele acaba virando exatamente uma coisa mais recreativa e acaba pegando num ponto que todos nós, seres humanos, temos, que se chama muleta. E aí a gente entra numa questão muito séria, né? Porque quando você utiliza determinadas plantas sem o conhecimento necessário, tal, ou até com o conhecimento, mas quer utilizar, você pode realmente produzir um efeito vicioso, porque os receptores eles ficam sensíveis àquilo, né? E aí a pessoa fica presa a uma condição desnecessária.
O quanto isso vai fazer mal ou bem depende muito da condição, é muito particular de cada caso, né? Mas aquilo está acontecendo. E é uma fuga, é uma muleta. Quer dizer, eu peguei algo sagrado, é como se eu pegasse um elemento muito sagrado de vocês, que você tenha, que você considere muito sagrado. Para você, lá dentro da sua casa, é extremamente sagrado. Aí eu pego aquilo e coloco no meio da rua. Quem passar vai olhar para aquilo e falar: olha que coisa diferente. Não vai ter esse reconhecimento do sagrado. Então precisa de experiência, precisa vivenciar. E precisa dessa maturidade para a aplicação do rapé. Teve tempo na nossa história aqui do Brasil que rapé com tabaco era uma ação, uma atitude de elite. Nossa. Era de elite. Então o povo falava: não, vamos utilizar o rapézinho, tal, coloca o rapézinho, né? Era como fumar, era como uma atitude dessa maneira, mas assim, status, lógico, isso não tem nada a ver com a medicina sagrada, é outra coisa, é outro universo, né? Agora, supomos que uma pessoa tenha passado por isso e agora ela acordou que pode ser diferente. Ela pode fazer diferente? Pode. Aí ela vai utilizar o rapé apropriado, na condição apropriada, da forma apropriada, do jeito apropriado, sempre num processo ritualístico adequado. Com consciência, com né? Consciência, com consciência. Eu sinto muito isso, porque uma das aplicações que a gente fez, né, desde quando a gente começou a ter um pouco mais de intimidade com essa medicina e começou a buscar um pouco mais de entendimento sobre isso, que me veio a mensagem que o ritual, né, a cerimônia somos nós. É isso aí. Né? Não é a planta, não é o rapé. Isso, é isso aí. Nós somos a cerimônia, né? Então, se você não tiver integrado, não tiver uma intenção, um propósito, um contexto ritualístico, um respeito, uma sacralidade, isso não vai adiantar nada. Não adianta nada. É exatamente isso. Por isso que é aquela questão. Não adianta você consumir ou ingerir. Você precisa digerir. Então, para digerir, a gente precisa ter algo antes, que é exatamente esse estado de lucidez, de consciência, de saber o porquê. Aí acaba ocorrendo o seguinte: existem, né, pessoas que optam, grupos que optam por utilizar direto, toda hora rapé, 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 rapé. É a mesma coisa que se está acostumado, entende? Não mudou nada, é o mesmo padrão. É o mesmo padrão que é feito para álcool, é o mesmo padrão que é feito para para alguma outra coisa. Sim. É o mesmo padrão. Eu vou sempre utilizar, não é isso, gente, não é isso. Você não está alcançando aquilo que você pode alcançar. E você está fechando, você está atrofiando a possibilidade de você utilizar uma medicina sagrada de maneira mais ampla. E eu não estou dizendo para você não ter contato com o rapé, ao contrário, eu estou dizendo para você ter contato com o rapé, mas da forma mais clara, melhor para o seu caminho, porque o rapé, as plantas doaram a vida delas para o nosso crescimento, a nossa evolução. Então vamos nos comunicar direito com essa mensagem, com essa força. Né? E é como você disse, né? É o caminho da expansão. Isso. Ele não é uma muleta, né? Isso, exatamente. O caminho da expansão, a gente não precisa de muleta. Exatamente, isso mesmo. Qual seria esse caminho mais adequado para quem nos escuta, tem interesse em aprender mais, já teve contato de repente com plantas de poder? Qual seria esse caminho? Ele tem que aprender de repente dentro de um contexto ritualístico com um xamã que tem o domínio dessa medicina? Como seria esse caminho? Tem muitos grupos muito bons, muito sérios. Há muitos grupos, né? Primeiro, ele tem essa consciência de não usar de qualquer forma, de qualquer jeito. Ter essa base que eu estou passando, ela já é um ponto para ele melhorar a sua caminhada dentro do desenvolvimento e da transformação junto ao rapé, junto à consagração de rapé, né? Isso já vai dar uma maturidade para ele observar se aquele grupo faz legal, se não faz, como que é. Mesmo assim, o que eu posso dizer a partir do que eu realizo é que eu estou aberto para orientar. Quem necessitar, quem quiser fazer essa caminhada, é só entrar em contato, eu estou aberto a isso. Tá? Então eu já me coloco à disposição a esse respeito. Tá? E mesmo, eu sinto na minha história que eu preciso aprender a preparar o rapé, a fazer, não tem problema nenhum. Se você realmente sente na sua história,
vai aprender. Mas aprenda direito, faça direito, né? Rapé é assim, é desde a planta. Entendeu? A melhor coisa é você ir lá pegar a planta, colher a planta na lua certa, da maneira correta, com as rezas corretas. Aí você fazer a preparação. A preparação é muito séria, precisa estar dentro de força de reza, porque é uma mensagem ali passada. Você precisa saber comungar direito com a força do vento. Nossa. Você precisa saber comungar direito com a força do fogo, se você for utilizar fogo. Você precisa saber direito comungar com a força da terra, com a força da água. Todas essas potências, a gente precisa penetrar na natureza delas para entender a força do rapé e fazer o preparo de forma adequada. Porque tem rapé que a gente pode só pegar a casca e raspar. Eu pego a semente, ralo a semente, ralo junto com a casca. Agora, tem rapé que eu preciso colocar um pouco de fogo. Entendeu? Tem rapé que eu preciso preparar a planta e deixar ela descansando um pouco, para depois ser aplicado. Porque ela tem o seu teor de umidade, esse teor de umidade ele precisa ser evaporado, mas ele não pode ser evaporado no sol, diretamente no sol, tem que ser na sombra, no lugar ventilado. Então tem as suas características. E o que mais ensina num caminho de Irapé é quando nós temos ou pegamos a nossa situação. Então, peraí, qual que é a minha situação? A minha situação é que eu tenho falta de concentração, então eu preciso melhorar a minha concentração. Muito bem. Então, o primeiro passo, você vai aprender a fazer um rapé para a sua concentração. Você está agindo em uma causa, uma situação necessária. Você está agindo num fato real. E a partir desse fato real, você vai percebendo se você tem esse caminho. E outra questão, tem um outro ponto. Todos são para utilizar rapé? Não. Tem isso também. Tem pessoas que na sua caminhada ela sente que não é para ela utilizar rapé. E não é. Eu tive uma experiência, essa experiência que eu tive não é. Eu senti que não é. Não é. Ela tem outros caminhos, né? Não existe só o rapé. Então existem outros caminhos. Então vamos perceber a essência desse ser e a missão desse ser. Porque a planta é uma missão que se reúne à sua missão. Só que ela tem várias formas de se reunir. Ou como rapé, ou como uma beberagem, ou como banho, ou como uma queima de ervas. Quer dizer, tem vários caminhos, né? Como um aroma, por exemplo. Tem vários caminhos que a pessoa precisa chegar e perceber qual é em sintonia ao seu ser, né? Então, incrível. É um ponto importante. E é uma medicina que ensina de uma forma ou outra. Vamos colocar assim, certo ou errado, as medicinas, elas são professoras, certo? Sim. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem esse aprendizado nesse processo que existe uma certa guiança, porque isso mostra no corpo, né? No resultado, em toda a experiência. A interação com a música também, né? Sem dúvida. No caso ali, se a gente coloca uma música pra tocar, a gente sente a potência daquela música na força do rapé. Então, o trabalho da música também é muito, muito presente no rapé, né? É essencial, né? E se a gente aprofundar nessa questão, tem os movimentos rítmicos, né? Tem toda a sintonia que a música vai propiciar, né? As rezas, por exemplo, elas fazem parte desse processo. Então, a gente reza para o preparo do rapé, que é o quê? É uma vibração entrecruzada. Existem vários entrecruzamentos ali, né? São vibrações mesmo, né? Vibrações sonoras, vibrações energéticas, vibrações espirituais e até para se comunicar com os entiais da natureza, que são os espíritos da natureza, que é todo o guiar, né? De uma consciência maior. Né? Tem uma consciência maior direcionando tudo e existem amparadores espirituais cuidando de um processo em um ritual adequado espiritual. Sim, a gente sente muito essa guiança também quando a gente consagra a medicina. E Rami, eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei bem curiosa quando eu vi o vídeo seu, que você fala do sopro, né? O que o sopro representa, né, espiritualmente, na sua tradição? O que ele representa? Vamos pegar o procedimento, né? A gente pega lá um mataquá, um bambu, por exemplo, e a gente coloca numa ponta uma quantidade de irapé, que é em pó, e aí nós temos do outro lado a nossa boca, que vai ocorrer o sopro. O sopro é a energia da vida, a energia vital. É o primeiro movimento ao nascimento e é o último no processo de Yuká, que é o processo de nascermos para o mundo espiritual, que é a morte física.
Nyapé Niyuká quer dizer o preparo para o seu renascimento no espiritual. Esse caminho de Yuká ocorre várias vezes, não é só quando nós morremos fisicamente, mas também é quando a gente passa por um processo de transformação, né? A gente morre de um estado e nasce em outro. Então o sopro, ele é a energia vital. A natureza tem o seu sopro. O sopro da natureza entra pela potência do ar, se manifesta na potência do fogo, depois vai para a água, depois vai para a terra. É um movimento contínuo vibracional. E existem várias maneiras de soprar. Existe o sopro quente, preenchido, sustentado. Existe o sopro de desagregação, que é um sopro mais forte, mais intenso. Até na hora, no momento que a gente vai soprar, passar a vitalidade, a energia vital ali para o processo do rapé, precisa se saber o sopro correto, a intensidade do sopro correto. Muitas vezes no rapé a gente faz o quê? A gente suga um pouquinho para depois soprar, para dar esse movimento vibracional na hora. Nossa, que interessante. E isso vai favorecer o quanto o rapé vai entrar nas narinas e quanto a pessoa vai sentir dele. Então, às vezes, nós pegamos uma pessoa mais sensível que ela vai sentir o rapé, mas a gente não pode fazer um sopro capaz de penetrar tão intensamente e ser prolongado para ela, porque ela é muito sensível. Então, esse sopro vai ser adequado à condição dela. Eu sei que em momentos de pandemia fica difícil você soprar no outro, né? Não é aconselhável. Na tradição, isso é um procedimento que precisa ser muito bem observado. Então, cada tipo de sopro, nós temos uma capacidade de imprimir na força do sopro as nossas intenções. Então, quem está fazendo a aplicação do rapé, ele precisa ser em sintonia com intenções elevadas. Por exemplo, tratando uma pessoa que está doente, a gente não pensa na pessoa doente, a gente pensa na pessoa curada. Porque senão a impressão vibracional que vai não é adequada ao que é necessário atingir. E como que a pessoa caminha em direção a essa iniciação para conseguir fazer o sopro em outra pessoa, para conseguir realmente dominar esse processo nessa medicina tão sagrada, né? Se a gente for observar em relação a etnias, cada etnia tem a sua característica, né? Então tem etnias que não abrem o conhecimento para pessoas de outra, né, outro povo, ou outra cultura, tal. Existem etnias que já abrem, né, que já ensinam, que falam, mas às vezes a pessoa tem muito pouco tempo, um curto tempo para um aprendizado tão profundo. Porque se é um aprendizado, na verdade, o aprendizado real, ele leva algum tempo, né? Ele não é assim um final de semana, você fez, você já sabe. Quer dizer, é uma vivência, é uma experiência e a pessoa tem as suas etapas de crescimento. Na tradição Tupacuaçu, nós fazemos para aqueles que caminham dentro da tradição. Então, tem muitas pessoas que adentram a tradição Tupacuaçu e são pessoas que falam, não, esse é o meu caminho, e elas vão se desenvolvendo em cada etapa dentro, por exemplo, também da medicina do rapé. Então elas começam a aplicar a pé, elas começam a entender, aí a gente vai mostrando cada etapa, vai fazendo as iniciações adequadas, desde lá da colheita, todo o processo, né? Observando isso e observando a necessidade, eu recebi várias orientações espirituais de como trazer isso mais tranquilo também para pessoas que não têm acesso, porque uma questão é a gente ter as pessoas próximas, mas tem pessoas que moram distantes e sentem essa ligação e não encontram, né? Então é aí que eu fiz. Eu comecei a colocar dentro as iniciações de Irapé, dentro de um curso que é chamado Terapia Xamânica. Então lá eu vou ensinando. E aí eu busco aproximar a pessoa o máximo possível e depois também trago a pessoa, quando ela consegue, próximo para ela vivenciar plenamente o processo, entendeu? Então são caminhos que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a tradição Tupacuaçu, ela é uma tradição assim. Ela já é uma tradição diferencial no que diz respeito a ela não ser com uma etnia pré-estabelecida diante, por exemplo, a FUNAI, etc. Ela é muito antiga, muito milenar. Ela já não é um grupo aldeado específico, então é um grupo distribuído, né, e que também reúne outras pessoas. Ela não tem essa questão de, olha, você tem uma genética, você tem uma hereditariedade, né, europeia e você não pode ser. Não tem isso, porque dentro da tradição a gente já observa, não só da nossa, mas de outros também, que existe a vivência do espírito. Então ele estagia em povos diferentes.
Entendi. Mas se aquilo busca na alma dele, ele vai chegar até esse caminho. E também, como ela é uma tradição que precisa desse trabalho contínuo de divulgá-la, né? De mostrar que ela existe, que ela acontece, que ela, né, é real no Brasil, que tem tantas tradições que são reais, a medicina sagrada, ela é real e precisa ser aplicada, ela precisa ser divulgada. Então esse é um caminho da divulgação, entendeu? As pessoas estão necessitando de medicinas que preencham lacunas. E a medicina da floresta, ela preenche várias lacunas. E além disso, ela não só preenche lacunas, ela leva a essência do que é realmente a natureza, a importância da natureza e de que nós somos extensões da natureza. Que nós podemos nos tratar de formas mais naturais. Medicamento não é proibido, mas quando realmente necessário, entendeu? Então, ainda eu, dentro da área da ciência, sei muito bem disso e atuo muito bem com isso, porque quando você utiliza um medicamento de forma excessiva, medicamento não é positivo, não é por aí. Você precisa utilizar quando é necessário. Qual é o caminho para você utilizar? Formas mais naturais. Outra questão é que não é porque é natural que pode não ter efeito adverso. Então também precisa ter esse conhecimento. Sem dúvida nenhuma, quem quer fazer o caminho do rapé, ele precisa se reunir com pessoas que tenham maturidade para isso, que realmente saibam. Eu lembro que eu passei uma vez um fato assim, né, trazendo um pouquinho da minha história. Numa das medicinas, eu perguntei pra você sobre o sopro, porque numa das vezes que eu consagrei a medicina da ayahuasca, eu ainda não tinha contato com o rapé, tinha um pouco de medo, porque muita gente falava que era uma energia agressiva, né, uma energia masculina ali talvez, a energia do pajé, né, muita gente fala, e eu tinha um pouco de medo. E eu fui consagrar recentemente a primeira vez e por isso causou toda essa curiosidade a respeito dessa medicina. E eu lembro que eu fui guiada naquela cerimônia de ayahuasca para fazer limpeza através de sopro. E eu não entendi aquilo, mas algo me ficava ali falando para eu soprar, sopra. E eu soprava, parecia um dragão sem fogo. E eu ficava soprando. E aí por isso que eu fiquei com essa curiosidade, por causa do sopro, né? Que é tão presente no rapé. Muito, muito interessante. Então, e uma colocação é interessante. A medicina do rapé, na tradição tupacuaçu, ela não é masculina. Porque a associação com o masculino, eu sei do histórico por que falam isso, porque como observam uma taquá, um tubo ou o que for natural, é o aparelho, o órgão masculino. Não é bem assim. Até porque taquá, ela tem uma potência gestadora e feminina muito importante. O que ocorre é o seguinte, tudo é uma gestação. Para ocorrer a gestação, é necessário de forças que se entrecruzam. Se nós polarizarmos essas forças, a gente pode dizer assim, masculina e feminina que vai gerar o filho ou a filha. Então são potências que se entrecruzam e desse entrecruzamento nascerá uma nova força. Então mesmo que um bambu, né? E aí eu estou colocando muito bambu, eu estou colocando muito um elemento natural, por exemplo, um tronco oco ou um tronco trabalhado, o que for, porque para distinguir de elementos que fazem, por exemplo, de forma artesanal com elementos que não têm vibração, porque aí não tem nada a ver com o processo. Não adianta estar bonito, entendeu? Não adianta estar lá uma cara de onça, uma cobrinha, um boi, uma cobra. Isso é só no imaginário psíquico. Isso não é na energia, na potência vibracional. Não que a pessoa não possa ter, mas é preciso entender isso. É só pro psiquismo dela, porque não tem a ver com a potência do elemento. Então, mesmo que considere um tubo, né, um taquá, um tronco com furo no meio para fazer o sopro masculino, nós temos o pó, que é feminino. E naquela junção, junto com o sopro, ocorre a gestação. E o que vai acontecer dentro da pessoa é a potência filha, ou filho, que é o quê? É essa gestação acontecendo. São sempre entrecruzamentos de potência, sempre entrecruzamentos de força. Nunca tinha pensado dessa maneira. E esse processo, ele é um processo que não é confortável, vamos dizer assim, né? E como que é isso? Necessariamente ele tem que ter a pessoa tem que se adaptar a esse desconforto,
Ou não necessariamente era para ter um desconforto, porque quando entra, né, a medicina, ela entra de uma forma intensa, né? E depende do sopro ainda, ela entra com uma forma bem intensa. Faz parte esse desconforto? Como que é? Faz parte, de certa maneira, faz parte este desconforto. Porque esse desconforto é um meio de produzir uma ignição para a transformação do que está preso ali, do que está limitado ali. De trabalhar com os medos também, com as inseguranças, com o terror, né? Só que é assim, não tem jeito. Quando a gente vai tratar uma ferida, a gente precisa mexer nela e mesmo que você coloque alguma coisa, ou mesmo que você aplique uma anestesia, você vai sentir a injeção, né? Então não tem jeito, mexeu na ferida, a gente vai sentir um pouquinho de dor. Mas essa dor, quando conscientizada, por isso que é importante ter um caminho. Quando se tem um caminho de orientação, um caminho de clareza, você tem uma outra resposta mediante esse desconforto. Você entende ele de uma outra forma. Sempre observando as condições individuais de cada ser. Porque, de repente, você, Lucas, tem uma possibilidade para trabalhar esse desconforto. Uma condição, tá? E eu não tenho. Então, eu preciso receber o rapé na condição a qual eu me encontro e você na condição a qual que você se encontra, entendeu? Não é mostrar força, isso é uma outra coisa que precisa se entender. Olha que importante isso. Não é mostrar força. Vem aqui, você quer ver como é forte? Não, olha, rapé, é como colocam para ayahuascas. Sabe aquele sentido de ayahuasca que é o cipó? É o chicote da alma? Esse é um conceito. Chicote da alma por quê? Porque ela bate em você para você aprender alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela é o cordão umbilical da alma. Nossa. A mesma coisa com o rapé. Entendeu? Não, olha, você vai acreditar na medicina agora, né? Eu vou aplicar em você, você vai sentir. Essa coisa que a gente fala assim, né? É engraçado, mas ocorre. O duro que ocorre, né? Você vai sentir o poder que essas plantas de poder. Não é por aí. Porque aí a energia é essa, de poder, de controle, e aquilo que é vibratório e sagrado não vai acontecer. O poder delas é a transformação, né? O poder é a transformação. E a transformação vem com doçura, com alegria, com harmonia. Mas a gente precisa passar as chuvas fortes, a tempestade, que não é ruim se a gente souber lidar com ela, para poder ter aquele dia claro, aquele movimento melhor. É esse o caminho. Importantíssima essa lição. E com isso também, além do, como a gente está falando desse lance do desconforto, do processo todo, existe, né, o sopro e tudo mais, receber essa medicina e em seguida tem a questão que pode acontecer de lacrimejar, da saliva ou até do vômito. Isso é normal também? Dependendo da condição que a pessoa está, é necessário. É necessário para aquela pessoa. Porque muitas vezes o organismo está com muita toxicidade. Então esse organismo ele pode se encontrar tóxico pela alimentação que a pessoa faz, que não é adequada. Por aquilo que ela, né, coloca para dentro, por bebidas, por substâncias várias, drogas, etc. Tem um monte de coisa, né, que a pessoa pode estar bem intoxicada. Além de níveis de estresse, tipos de pensamento, emoções acumuladas, traumas. Por exemplo, tem pessoas com aplicação de rapé que ela sente se afogando no mar. Nossa! Por quê? Então, a pessoa, nossa, eu senti afogando no mar. Então, a primeira orientação que eu falo para ela, o que aconteceu com você no seu passado? Você lembra alguma coisa ligada à água? Lembro. Aí vem as histórias. Interessante também você trazer essa parte da toxicidade que também é causada por nós mesmos, né? Muita gente acha, às vezes, fala, o estresse é algo que acontece externo a mim. Mas que nem a gente tem o cortisol, né? Isso que aí. É um hormônio essencial para o nosso corpo. Mas se a gente produz demais por causa do nosso excesso de atividades, informação, né? Não respeita o nosso corpo, o nosso descanso, você se intoxica. Então você é tóxico para você mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Cortisol aumenta. Aí, o que acontece? Oxida os lipídios, as gorduras no corpo mais intensamente, aumenta a quantidade de radicais livres. A pessoa, na verdade, provoca com tudo isso um acelerar do envelhecimento.
Então, às vezes a pessoa tem uma idade e ela está funcionando com uma idade bem mais avançada do que ela tem. Nossa, isso é muito verdade mesmo. E aí começa a parar as coisas, né? Começa a dar agora deficiência de memória, aí pega digestão, né? E veja, a região digestória, né? Ali, quando a gente fala assim de intestino, nós estamos falando de uma região. O intestino ele tem vilosidades. Aquelas vilosidades que o intestino tem são células ligadas ao sistema imune. 70% da região do intestino está ligado ao sistema nervoso central, neural. Se ocorrer uma má digestão, você fala má digestão, você vai deixando, você vai tendo problema neural. E o hormônio também, ligado ao sistema hormonal. Então, o processo do Urapé, ele auxilia a sair desses residuais tóxicos, sejam resíduos mentais, emocionais, espirituais, energias negativas, pesadas, espirituais, e também físicas, e também orgânicas. Nossa, que cura maravilhosa, né? Nossa, é uma medicina poderosa. Em diversos âmbitos, assim, nossa, que incrível. E, assim, uma dúvida minha também, a pessoa que vai receber essa medicina sagrada, qual é a postura que ela deve tomar? Como ela deve receber, se preparar para isso? Existe algo assim? Sim. Primeiro, a gente não pode pegar a pessoa assim, no susto e falar, vem aqui e eu vou já te aplicar. Não pode ser assim. Você precisa preparar a pessoa. Você precisa conversar com ela, explicar como que é o processo. Nem que seja o mínimo, mas você precisa explicar para ela como é o processo, qual é o objetivo e a permissão dela. Porque essa permissão não é só uma permissão mental, é uma permissão espiritual. Você precisa pedir a permissão dela. Você aceita, você quer. É esse o caminho que eu tenho ali a oferecer. Você quer? Ah, eu quero, eu aceito. Ótimo, então nós vamos fazer. Você vai sentir isso? Não se preocupe, não tenha medo, porque eu estou aqui do seu lado. Esse é o caminho, entendeu? Que muitas vezes não ocorre. Infelizmente, esse caminho não ocorre muitas vezes até dentro de determinados grupos étnicos, etnias, entendeu? Porque se perdeu um pouco o senso desse cuidar. É importante entenderem que todos são seres humanos. A gente tem que sair daquela coisa apenas filosófica, bonita, que é achar que, por exemplo, um agrupamento nativo, todo mundo ali é alinhado, todo mundo gosta da natureza, todo mundo tem aquela sabedoria. Não é assim. São seres também que têm várias condições e na história é possível observar quanto existiu de poder, de controle, né? Mesmo, por exemplo, no tronco tupi, nós temos, por exemplo, a situação dos tupinambá perseguindo povos como o povo guarani, etc. Depois, o próprio povo tupinambá, ele foi viver dentro de aldeias guarani, para terem uma ideia, né? Então, né, é ser humano. Todos somos, né? Exatamente. Em evolução. Nós somos uma grande aldeia chamada Terra, Sim. chamada Mãe Terra. E essa consciência ela que precisa emergir cada vez mais, né? Para sair dessa questão de raças, de grupos, isso é diferente fronteiras. Daquele. Exatamente. Nossa, demais. É verdade. Exatamente. Classe E isso social. ensina, o próprio transe de Irapé ensina isso. O próprio transe de ayahuasca ensina isso. Só que a pessoa precisa ser aberta. Então, ser aberto é esse caminho que a gente faz de preparo com a pessoa. Porque se ela não for aberta, ela não recebe a amplitude que ela pode receber durante a aplicação de um Urapé. E ela recebendo essa aplicação, a recomendação é que ela se mantenha em estado meditativo, sentado por um tempo. Qual que é a sua recomendação? Sim. Tem o antes, durante e depois. Isso. Sempre assim. Antes, durante e depois. Antes, preparo. Durante todo o processo que ela vai vivenciar, que é um processo sagrado. É um processo que precisa ser feito em ambiente, em movimento sagrado. Então não se faz uma aplicação de Irapé assistindo uma TV. Sim. É um momento sagrado, é um momento importante da existência daquele ser e de consideração e reconhecimento por aquele ser. E aí, o depois, que é após a aplicação, o estado continua. E é o seguinte, o estado não continua só algum tempo. Ele pode continuar semanas. E é importante levar a pessoa a essa consciência, dela ficar em sintonia com o próprio movimento, a fluência do que foi aplicado. Entendeu? A continuidade dessa transformação.
Olha, quantas informações importantíssimas para trazer consciência para esse assunto que a gente imagina que a gente só chegou na superfície ali, porque a grandiosidade de tudo isso, é né? uma sabedoria ancestral, milenar, né? Então é uma coisa muito sagrada. Grato demais pelo seu compartilhar, pela sua disponibilidade de trazer clareza para esse assunto. Rami. Verdade, Rami. Porém é té. Para a gente fechar esse papo, como a gente prometeu no primeiro episódio com o Rami Chanai tá aqui com a gente, vamos fazer um bloquinho de dicas. Eu não sei se a gente te falou, mas assim, a gente faz um bloquinho rápido onde você pode deixar uma indicação sua. Pode ser um livro, pode ser uma música, qualquer coisa. Um filme, para os nossos canal. ouvintes. Tá certo. O que você pode deixar para o pessoal? Eu acho muito legal deixar o próprio canal do Xamã Cientista, porque ali tem um universo grande para buscar. Às vezes a pessoa tem dúvida em relação ao espiritual, às vezes tem dúvida em relação às medicinas, às outras medicinas aplicadas. Então, ali é uma oportunidade grande de sintonia, de entendimento. É um pouquinho do que essa imensa natureza nos oferta e que eu posso reproduzir também nesse caminho, né? Maravilhoso. Eu ia indicar isso também. Mas realmente é um canal ali, é um portal, né? Como a gente disse aqui no começo, que tem muitos conhecimentos ali. Eu já fiquei curiosa com aquele monte de ervas que você fala, medicinais. E eu já tenho um pezinho nessa ancestralidade, porque minha avó me ensina muito sobre essa parte das plantas. E eu acho que é muito valioso a gente não perder esse tipo de conhecimento, né? Porque, como você disse, às vezes um matinho que tá ali, a gente pensa que é uma praga, mas é uma medicina também, né? Sim, sem dúvida. Eu vou deixar aqui como indicação, além, né, do canal do Rami, Xamã Cientista, eu vou indicar um documentário que chama A Última Floresta, que fala dos povos Yanomami. E lá eles têm uma consagração de rapé. E eu achei muito interessante a parte, né, ritualística de como os povos indígenas fazem. Então, essa é a minha indicação. Tem no Netflix, então é fácil acesso. Assiste lá também. Super legal. A gente ficou bem impressionado, assim. Foi um documentário bem especial, né? É. E a minha indicação é diferente hoje, que eu vou trazer até um pouco da sabedoria do episódio de hoje com o Rami, porque a gente estuda, absorve como um podcast, como esse papo, como em livros, mas interessante vivenciar essas experiências. Então, se você tiver a oportunidade de participar de uma imersão, de um retiro, de algo nesse sentido, para realmente vivenciar ali no momento, com calma, tirar um tempo da sua rotina e se permitir aqueles dias, aqueles momentos, focado naquilo, é muito diferente do que só ficar naquele estudo ou naquele momento pontual. Né? Essa é a minha recomendação muito importante. Muito importante. E tem uma imersão muito especial que eu já ouvi falar, que chama imersão de fotografia na natureza. Se vocês quiserem participar, maravilhoso. Todas as informações lá no site do tribezen.com.br. E gratidão por nos ouvir até agora. Gratidão, Rami. Gratidão. Gratidão. Muito bom. Muito até mais, papo pessoal. maravilhoso. Até bom. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.